pode avaliar, por exemplo, pela análise do histograma, né, pelos gráficos de distribuição de frequências, por aquele gráfico do tipo QQ-plot, que parece uma reta de regressão linear, e vários pontos ao redor dessa reta. A gente pode avaliar a dispersão dos dados a partir do próprio gráfico final, né, aquele gráfico scatter plot, que mostra essa dispersão. Então, como que a gente vai avaliar essa representação gráfica aqui no Prisma 7? Uma das possibilidades é a partir desse gráfico de frequência de distribuição, tá? E como que a gente gera esse gráfico de frequência de distribuição? Basta a gente selecionar os nossos dados. Um adendo, pessoal. Nem sempre, dependendo do seu N amostral, esse gráfico de frequência de distribuição, ele vai apresentar uma representação tão fidedigna. Quando a gente tem um N muito pequeno, principalmente o pessoal que trabalha com cultura de célula ou que trabalha com camundongo, que geralmente tem um N baixo, nem sempre esse histograma vai mostrar para vocês uma representação tão adequada, tá? Então, procurem um N bem robusto para vocês confiarem de fato nessa análise do histograma, certo? Então, como que eu gero esse histograma aqui no Prisma? Eu vou selecionar os dados, venho em análise. Em análise, eu venho em frequência de distribuição e eu vou dar um OK. Aqui eu vou pedir para ele criar uma frequência de distribuição clássica, inserindo valores numéricos, e vou pedir para ele criar. Ele vai criar essa frequência de distribuição e vai gerar aqui para a gente em gráficos o histograma. Então, a gente clica e aqui a gente tem a análise do nosso histograma, no nosso gráfico de frequência de distribuição. E observem que essa análise do histograma aqui não está tão legal, né? A gente tem dois pontos principais aqui, mais discrepantes, que não dá para a gente falar, olha, tem uma distribuição normal ou não, né? Se fosse para interpretar, pareceria uma certa assimetria, mas essas duas barras aqui estão na mesma posição, né? Então, aqui seria como se fosse aquela curva em S.